Olá pessoal, vamos falar de Revolução Francesa? Vamos lá. Então, o próximo tema que nós iremos estudar, a Revolução Francesa, é um tema de uma relevância absurda quando se trata principalmente de Europa, de mundo ocidental e que tem uma influência direta também sobre as ideias que acabaram posteriormente circulando aqui no Brasil. A Revolução Francesa, além de ser o marco inicial do que conhecemos por idade contemporânea, ela também nos deixa um legado que passa pela ideia de Estado, pela ideia de igualdade jurídica, pela ideia de sociedade que nos é vendido a partir do ideário que circundou aí esse importante movimento revolucionário lá do século XVIII na França. Qual é o contexto em que a Revolução Francesa se desenvolve? Então, a primeira conexão que nós precisamos fazer é justamente com o Iluminismo. A Revolução Francesa, ela pode sim ser caracterizada como um movimento revolucionário que tem como base ideológica o Iluminismo, as ideias iluministas. Outro contexto importante que é bom levarmos em consideração é que comumente a Revolução Francesa é chamada de Revolução Burguesa. Isso acontece por quê? Porque a Revolução Francesa ela tem sim um papel de liderança muito presente da classe social burguesa. A burguesia ela vai sim exercer um papel determinante dentro do processo revolucionário francês. Outro aspecto que devemos considerar é que precisamos entender qual era o contexto social, político e econômico da França pré-revolucionária. Então, sobre esse aspecto, eu vou destacar aqui três elementos que vai ajudar vocês a compreender melhor o porquê dessa revolução, o que culminou com esse movimento revolucionário. O primeiro elemento deles é a estrutura política da França naquele período. A França vivia sob a égide de uma monarquia absolutista, de uma monarquia onde o rei concentrava todos os poderes nas suas mãos. Esse modelo era um modelo comumente utilizado em várias nações europeias desde o fim da Idade Média e que ainda persistia lá na França, sob a liderança na época de Luís XVI. Do ponto de vista social, a França era um país em que a sociedade era dividida de forma estamental, ou seja, dividida em estados sociais rígidos, praticamente sem mobilidade social e com um processo de desigualdade e ao mesmo tempo privilégios muito grande. Então você tinha de um lado duas classes sociais que eram chamadas de primeiro e segundo estado, clero e nobreza respectivamente, que compunham aí uma parcela pequena, algo equivalente a 3% da população francesa, mas que detinham muitos privilégios. Eles, por exemplo, tinham aí 40% das terras francesas na época, não pagavam impostos, tinham uma isenção de impostos e acabava sendo responsável por um processo extremamente desigual, além de uma série de privilégios, como pensões pagas pelo Estado e dentre outras coisas. Você tinha lá na base da pirâmide social o terceiro estado, que era composto pela burguesia mais o povo. Quando falamos do povo, nós estamos falando dos camponeses, que era a grande maioria da população naquela época. Vamos lembrar que a França do século XVIII era um país ainda com um perfil agrário, então onde cerca de 80% da população ainda vivia no campo. E, por outro lado, você tinha os trabalhadores urbanos, chamados de sans-culottes, e a burguesia, que estava no terceiro estado, que apesar de já ter um poderio econômico, apesar de também possuir cerca de 40% das terras francesas, faltava à burguesia poder político. Por quê? Porque a estrutura política pautada no nascimento, pautada no benefício do poder hereditário, não permitia que a burguesia ascendesse ao poder político. Então, dentro desse contexto, é justamente que a revolução vai acontecer, colocando um elemento a mais aí, que é o elemento econômico.
A França passava por uma crise sem precedentes. Do ponto de vista agrícola, você teve uma série de catástrofes naturais que praticamente inviabilizaram a produção agrícola no ano de 1789. Isso é agravado por um problema sério do ponto de vista orçamentário. A França vivia problemas sérios, o Estado francês não estava conseguindo se sustentar, justamente porque havia gastado muito em guerras, bancava uma série de privilégios, pensões para os membros do primeiro e segundo estado, e outro fator importante não cobrava impostos, não recebia impostos desses dois estados. E isso vinha gerando uma série de desequilíbrios nas contas francesas, que é fator preponderante para que a revolução acontecesse. Então, diante desse cenário, o rei, tentando mediar a crise, ele vai convocar os Estados Gerais, que era uma assembleia composta por deputados dos três estados, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Essa assembleia ela vai ter uma divergência profunda, que era sobre o sistema de votação. As pautas a serem decididas, como por exemplo, o fim da isenção de impostos para o primeiro e segundo estado, ao ser colocado em discussão, esbarrava no modelo de votação proposto pelo primeiro e segundo estado, que dizia que a votação devia ser por estado, enquanto que o terceiro estado defendia uma votação por cabeça, ou seja, por deputado. Diante desse impasse e do fato do primeiro e segundo estado serem irredutíveis enquanto ao modelo que eles consideravam ser o correto para a votação, o terceiro estado se retira dessa assembleia, se retira da chamada Assembleia dos Estados Gerais e anuncia anuncia o que ficou conhecido depois como Assembleia Nacional Constituinte. Então, o terceiro estado se coloca em uma assembleia para a elaboração de uma Constituição e, enquanto isso, as ruas de Paris, as ruas francesas, começam a pegar fogo, com os sans-culottes indo às ruas, com o exército revolucionário indo às ruas, e nos campos vive-se aí o que ficou conhecido depois como o Grande Medo, onde camponeses se armavam, invadiam fazendas, atacavam, matavam famílias de nobres, ou seja, a revolução estava na rua. E o símbolo desse processo revolucionário, o símbolo do início da revolução, é justamente quando os revolucionários tomam a Bastilha, que era a masmorra, a prisão política, para onde se enviavam os adversários políticos do rei. Então, diante desse cenário, a Assembleia continua os seus trabalhos, publica o que ficou conhecido depois como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e posteriormente vai ser publicada a primeira Constituição da França, a Constituição de 1791. Para o revolucionário que abraçou a ideia, que abraçou o lema da revolução, igualdade, liberdade e fraternidade, essa Constituição trazia um ar de decepção, que por mais que ela, por exemplo, acabasse com o absolutismo, mas ela estabelecia, mas mantinha o rei, era uma monarquia agora parlamentar ou uma monarquia constitucional. No entanto, ela mantinha alguns privilégios, como por exemplo, o voto censitário. Quem era cidadão na França? Quem poderia exercer o poder do voto? Apenas aquele que tinha uma determinada renda. Então isso ainda excluía uma grande parcela da população. Então esse clima de insatisfação, o clima de que a revolução ela não estava completa, ela persistia. Aí vem uma nova etapa da revolução que vai ficar conhecida como Convenção Nacional. É quando o rei, acusado de tentar trair a revolução, tenta fugir da França, é capturado e acaba sendo morto na guilhotina em praça pública. A partir desse momento, o poder vai para uma ala mais radical, uma ala mais revolucionária da Assembleia Francesa. Aí é interessante até nós contextualizarmos. A Assembleia Nacional Francesa, a Assembleia que elaborou a Constituição e a Assembleia que naquele momento decidiu os rumos da França, ela era composta de agrupamentos políticos. Aí você tinha a esquerda da Assembleia,
os chamados jacobinos, de posições mais radicais, que defendiam uma revolução mais profunda, que defendiam mudanças estruturais com rompimentos do status quo francês da época. E do outro lado, à direita, você tinha os chamados girondinos, que tinham posições mais moderadas, que tinham posições mais conservadoras, que defendiam que a revolução ela ocorresse de forma mais moderada, sem mexer com o status quo da sociedade francesa. Então, é a partir desses dois agrupamentos políticos que nasce, inclusive, a ideia tão disseminada nos dias atuais de direita e esquerda, justamente pelas posições que eles ocupavam dentro da Assembleia francesa. Então, a fase seguinte da Revolução vai ter o poder na mão dos jacobinos, ou seja, dos que sentavam mais à esquerda, sobretudo sob a liderança de Maximiliano Robespierre. Robespierre, então, vai comandar o que foi conhecido como a Convenção Nacional, vai impor uma série de medidas reformistas para a época, como o fim do voto censitário, como um processo de reforma agrária,